Olá, galera do Portal da Liga, tudo certo? O meu nome é Gabriel Drummond e hoje sou eu que vou falar para vocês sobre como foi o clássico Galo e América pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro neste domingo às 18 horas. É claro, de um ponto de vista atleticano. O jogo terminou empatado em 1-1, com os dois gols acontecendo no segundo tempo. E o jogo começou com um embate especial, um outro clima, depois do Galo ter metido 7-2 no Itabirito. A gente já estava um pouco mais confiante, talvez esperando um pouco mais do time. Até posso dizer que bastante das atenções assim estavam voltadas mais pelo encontro do Scarpa com o William Bigode do que para o jogo em si. Dá para falar que assim, o primeiro tempo inteiro o Galo mal pisou no campo de ataque. Teve ainda algumas oportunidades, teve até uma bola que o Hulk puxou e ficou na cara a cara com o zagueiro e acabou enrolando, enfim, não deu em nada. Mas no geral o Galo tomou mais pressão do América no primeiro tempo do que jogou bola em si. E, inclusive o América até chegou a fazer um gol que foi anulado porque o Paulo Vitor estava impedido. Para o segundo tempo, o Lucas Gonçalves deu uma mexida no time e o Galo chegou já com muita pressão. Na verdade, no final do primeiro tempo, o Galo já estava pressionando bastante a área do América, só que de uma maneira bem infértil. No segundo tempo, isso mudou. Começou com o Galo criando bastante oportunidade e levando bastante perigo para o gol do América, até que com 5 minutos do segundo tempo, a gente acha o gol com o Dudu, né? Um belíssimo gol, o toque de calcanhar do Hulk para o Scarpa. O Scarpa tocou de primeira por baixo ali das pernas do zagueiro e o Dudu também de primeira. Só tirou do Gustavo, goleiro do América, e fez 1-0. E depois disso o Galo começou a jogar mais no campo do América do que voltar a ser o que era o primeiro tempo, assim, sabe? O jogo voltou a ficar chato como estava no primeiro tempo, só que dessa vez o Galo pelo menos é quem estava com mais ações, né? No primeiro tempo a gente estava assim, talvez o Galo tenha ficado mais com a bola, só que tomou muito mais assim perigo, né? Sofreu muito mais com a América do que no segundo tempo. Isso, é claro, até as substituições do Lucas Gonçalves, principalmente até a substituição do Maicon. Né, certo? Ele tira o Maicon e coloca aí o Igor Gomes. Então ele recua o Alan Franco para fazer o que o Maicon estava fazendo e deixa o Igor Gomes ali um pouco mais à frente, fazendo mais ou menos o que o Franco estava fazendo. Só que o Franco claramente não é o Maicon. O Maicon tem muito mais qualidade de passe, muito mais qualidade para jogar ali, certo? Virado para frente. Né? Não é tão, enfim, silencioso, tão carregador de piano quanto o Franco é. E o time perdeu bastante dessa transição com isso. O próprio Igor Gomes, inclusive, quase não pegou na bola. O Galo até teve algumas oportunidades com o Bernard, que entrou junto com o Igor Gomes, só que no lugar do Scarpa, que foi o melhor jogador do Galo no jogo, né? Então aí a gente tira dois dos principais jogadores do Galo, que eram meio-campistas, e coloca Igor Gomes e Bernard, que, enfim, é uma substituição polêmica, são jogadores que dividem opiniões, pelo menos, né? Na torcida do Galo. E conforme o jogo foi passando, o Galo foi piorando, não conseguiu consolidar nenhuma das chances que criou. Teve o próprio Bernard que criou uma chance carregando para o meio, o Gustavo fez uma defesaça no chute do Hulk, ainda teve outras chances, só que quem não faz leva, e essa tem sido a sina do Galo em 2026 principalmente, né? Mais pro finalzinho, quase no último lance do jogo, o time com bastante desatenção, muito desconcentrado mesmo, perde uma disputa depois de um lateral do Galo e o América já inverte o jogo e consegue achar o gol numa falha coletiva, mas que mais me chama a atenção é mais uma vez o Preciado ali marcando com um distanciamento muito grande do cara que fez o gol, né? E isso talvez seja porque ele não estava desde o começo do jogo mesmo. Ele entrou ali e a cabeça, pelo visto, não estava lá no jogo. E aí a gente mais uma vez toma um gol, mais uma vez empata e vai pro jogo de volta sem vantagem alguma. Inclusive com isso, são 12 jogos na temporada e em 11 desses 12 jogos a gente tomou gol. Apenas em um jogo a gente ficou sem tomar gols e também foi um empate de 0-0 contra o Tombense. Sobre o jogo também queria falar aqui sobre a arbitragem, que me chamou bastante atenção, ter sido uma boa arbitragem. Normalmente, assim, os jogos do Galo têm sido mal apitados, não só contra o Galo, mas têm sido mal apitados no geral. Dessa vez, o árbitro mandou muito bem, teve, óbvio, não é perfeito, mas conseguiu controlar o jogo de uma maneira legal. Um ponto positivo para mim, pelo menos, desses dois jogos agora pós-Sampaoli, e já com o Lucas Gonçalves, é que Maicon e Vitor Hugo meia, né, camisa 30, seguem jogando bem, mesmo sem o Careca. Essa é uma preocupação que eu tinha,
porque os dois jogaram muito bem com o Sampaoli, né? E o Maicon já tinha uma carreira mais consolidada, mas isso é algo que o Vitor Hugo já não tem, né? Ainda não tem, inclusive. É muito jovem e tudo mais. E é bom que ele siga jogando bem, né? Porque no Flamengo e no Santos, a galera, ele não deixou saudades, né? A galera não fala tão bem quanto os atleticanos vão falar do que viram até agora dele jogando pelo Galo. No mais, em 2 jogos só foi o suficiente para o Galo perder a identidade do Sampaoli totalmente. O Galo já estava com bastante cara do Lucas Gonçalves e isso não é exatamente um elogio. Por mais que nas 9 partidas que o Lucas Gonçalves comandou o Galo, 6 delas tenham sido vitória, 2 derrotas e esse tenha sido o primeiro empate, né? Os erros costumam ser frequentes, sempre uma substituição que piora o time, e, enfim, nesse caso custou aí numa semifinal de Campeonato Mineiro. E aí os problemas também vêm até das escolhas dele, né, na escalação e para a montagem do banco de reserva, das opções, né? O Galo foi em pleno Campeonato Mineiro, semifinal, o Galo foi aí sem nenhum atleta da base, certo? A gente levou o Patrick, que é um volante jovem, o Tomás Pérez, nova contratação, já foi relacionado, mas nada de Cissé, que já vinha jogando com algumas oportunidades, e nenhum dos outros meninos que também subiu agora para ter oportunidade no profissional chegou a ter oportunidade agora também, nem no banco. E além dos meninos da base, a gente também lembra aqui do Alan Minda e do Cassierra, contratações aí que giraram em torno de 7 a 8 milhões de euros e seguem apodrecendo no banco, né? Jogaram só 2 partidas aí, os dois entrando no meio do jogo, certo? O Cassierra marcou o gol agora contra o Itabirito e dessa vez, mais uma vez, eles não entraram. E parte do argumento para desbancar o Sampaoli foi que ele estaria, né, sendo boicotando, na verdade, esses 2 atletas, principalmente, que não estão tendo oportunidades, não estavam tendo e não tiveram mais uma vez com o Lucas Gonçalves, né? Então, assim, dessa vez a mídia, que sempre acusava e sempre prezava no Sampaoli, olha, ele está boicotando as contratações, o Galo fez contratações, são atletas bons, custaram caro, e ele não está usando, mais uma vez não está sendo usado. Nesses 2 jogos não entraram como titular, o Minda não teve oportunidade, o Cassierra não entrou também, mesmo com o Galo precisando converter chance de gol, né? Então, assim, eles seguem sendo boicotados. O Sampaoli estava realmente boicotando eles. As contratações foram realmente acertadas, porque também tem isso, né? O Galo precisava de um jogador como o Alan Minda, o Galo precisava de um jogador como o Cassierra. Se ele precisava, por que eles não estão jogando, né? Ele precisava mais deles do que de um primeiro volante, que ainda não tem. Aí agora foi buscar um menino de 20 anos do Porto B, que já está no banco. Então precisa mais deles do que de um zagueiro. Um time que está tomando gol todo jogo, um time que não consegue ganhar. Ele precisa mesmo desses atacantes. E não dá para falar que foram super contratações, foi uma excelente janela. São jogadores aí que custam um preço mediano por uma janela de transferência do Brasil, né? Os times top mesmo que estão querendo disputar estão gastando mais de 10, 20, 30 milhões de euros, né? Então a realidade agora é outra. Não dá para a gente considerar essas apostas, são apostas, né? Por mais que o Cassierra já esteja mais consolidado do que o Alan Minda, são apostas ainda assim para o futebol brasileiro. Não dá para a gente apostar nelas a nossa temporada inteira, enquanto os outros times estão contratando jogadores já formados por, assim, às vezes nem é tão mais do que o tanto que a gente pagou por esses jogadores, né? Até pode dar certo, inclusive. Eles estão só no começo da passagem deles pelo Galo, mas não deixam de ser apostas. E quando um jogador assim dá certo, não é como se contrata um jogador como o Gerson e dá certo, que a gente já espera, a gente já sabe que vai dar certo. Então, assim, o Lucas Gonçalves, principalmente, que deve ser o porta-voz dessa SAF nesse momento. Naturalmente, eles vão ser aproveitados, não é o suficiente para a gente engolir essas contratações. Então, Lucas Gonçalves, Rubens Menin, Rafa Salvador, Rafael Menin, que sirva de recado para todos vocês. O Galo precisa acordar. Tem agora o Brasileirão chegando aí no final de semana e depois o jogo de volta, quer dizer, no meio de semana, depois o jogo de volta no final de semana que vem. E o tempo está passando, o calendário está apertado, e a gente precisa de zagueiro, e a gente precisa de volante, senão esse ano vocês vão finalmente conseguir o que vocês estão tentando já faz aí 2 anos. E a gente espera muito que não, enquanto atleticanos, que estamos perdendo a vontade de torcer, mas seguimos torcendo porque o nosso amor a esse escudo aqui consegue ser maior do que o desânimo que vocês causam na gente. Fico aí
decepcionado com o resultado, mas esperando que talvez o Barba, que já deve chegar agora no final de semana lá no Rio Grande do Sul com a delegação do Galo, consiga dar um jeito de transformar esse Galo, arrumar a casinha atrás e atacar com mais verticalidade, que é o que a gente espera, e tomara que ele não tenha a alegria dele sendo levado, assim como todos nós, por esse time. Ficamos por aí. Muito obrigado.